Olá, boa noite, galera. Todos sejam bem-vindos aqui para mais essa live. Hoje a live que nós vamos fazer aqui é sobre hemorragia infantil, tá? Porque eu já falei uma outra vez numa live que nós fizemos uma live de hemorragia, mas eu falei no geral. E hoje a ideia é falar para hemorragia para criança, tá? A ideia hoje aqui nós vamos falar só para criança, quando acontece uma situação, né, que está um sangramento, né? Ô Daniel, boa noite para você também, seja bem-vindo aí. Hoje a live aqui vai ser hemorragia, hein? Quiser contribuir, é só dar um oi aí. Então, o interessante, gente, que eu queria falar para vocês é o seguinte: qual é a intenção, né, do SOS João Paulo? Qual foi a intenção de fazer essa página aqui, para que a gente começasse a falar um pouquinho de primeiros socorros, basicamente? Porque eu tenho uma expectativa, né, claro, de que eu possa ajudar, que eu consiga ajudar as pessoas a evitar, né, que o acidente se torne um acidente mais grave, usando primeiros socorros. E a ideia é eu te ajudo, tá? Você a fazer de forma simples técnicas de primeiros socorros para você cuidar de uma pessoa, para você atender uma pessoa em primeiros socorros, para você atender uma criança, atender lá um adulto. E eu venho falando de, principalmente para criança, para engasgamento, eu tenho falado de afogamento, né? Tenho falado dos cuidados. Infelizmente a gente acompanha aí o noticiário aqui da nossa região e a gente vê assim acidentes que acabam acontecendo porque são crianças que às vezes são sufocadas, né, de forma acidental mesmo pelos pais, de forma que às vezes acabam dormindo, principalmente agora, gente, na nossa região aqui ela começa a ficar frio. E nós temos uma tendência de proteção, né? A gente leva a criança, tem uma tendência de levar a criança para a cama, pode acabar acontecendo aí uma sufocação de forma acidental, né? Onde o pai e uma mãe pode rolar por cima dessa criança e sufocar essa criança. Isso é bastante sério, né? Por quê? Porque a gente vem já tratando nas nossas lives de prevenção em relação. Por quê? Como que você vai evitar o acidente? Né? No geral, é sempre prevenindo. Vai evitar totalmente? Não. Infelizmente, não, você não consegue evitar o acidente totalmente. Não. Você tem uma situação em que você diminui uma porcentagem muito grande, né? Mas, infelizmente, ele ainda pode ocorrer. O acidente lá com queimadura, né? Lembra que a gente falou, eu falei já numa outra live. Quando eu falo, lembra que a gente falou, às vezes vocês não tiveram acesso ainda a outra live minha, né? Quando a gente falou de queimadura, né? Que a gente hoje, com esse uso do álcool mais frequente, principalmente que o álcool voltou para a prateleira, né? Do mercado, das nossas casas. Então, ele também tem aumentado o número de acidentes, de queimaduras. Então, por quê? Porque fica exposto. Hoje está mais à vontade, fica dentro da casa, fica mais exposto. Acaba aqui ocorrendo nessas situações de acidentes. E em relação às crianças, gente, a gente tem que lembrar que a criança é curiosa. O que vai acontecer? A criança vai buscar, né? A criança vai buscar o que ela está curiosa. Ela quer ver, ela quer mexer, ela quer descobrir o que está ali e começa a fuçar em tudo, né? Ô Rafael, seja bem-vindo, Fortunato também. Pessoal lá do Corpo de Bombeiros, né? Sejam bem-vindos aí. Quiserem fazer alguma pergunta, a gente pode ficar à vontade, tá? O tema de hoje, então, que eu vou falar um pouquinho, é sobre a hemorragia na criança. Como que a gente trata, né, a hemorragia na criança? Primeiro, nós temos que entender uma situação assim, ó. Tem toda a parte circulatória, né, do sangue. O que é a parte de circulação? O que é o sistema circulatório? Então, para a gente entender um pouquinho, eu gosto sempre de falar, a gente faz sempre essa introdução, dizendo como que o sistema circulatório, o sistema respiratório, né, o sistema tegumentar, tudo como funciona, e depois a gente vai explicar
como trata, como acontece uma hemorragia e como é tratada. Então, primeiro, a parte, né, do sistema. O sistema é, né, composto por coração, veias, artérias e sangue, né? Olha lá. E aí, como que funciona? Coração batendo, sangue manda sangue para todo o corpo. E ao mesmo tempo ele recebe sangue de todo o corpo, tá? Manda para pulmão, para ser oxigenado, o pulmão volta para o coração e o coração vai distribuindo. É um círculo, né? Vai fazendo esse ciclo aí. Então, assim, para ficar bem mais esclarecedor, vamos pensar assim. Começa assim, ó. Vou tentar falar mais devagar para que vocês consigam entender essa dinâmica. O coração recebe sangue venoso de todo o corpo, tá? Através da veia cava. E ele manda esse sangue que ele recebeu de todo o corpo para os pulmões, esse sangue venoso. O pulmão, por sua vez, ele oxigena o sangue, retorna ao coração, tá? E o coração distribui o sangue arterial, porque ele já está, né? Ele já está oxigenado para todo o corpo. Então fica esse círculo, né? Que é a grande circulação que a gente fala do corpo com o coração e a pequena circulação que é a do pulmão e coração, tá? Então, assim, fica esse ciclo. E aí, dado importante, né? Vocês têm ideia de quantos litros de sangue nós temos no corpo? Eu já falei de uma outra vez, na outra live, que eu tratei de hemorragia geral, tá? Quanto que a gente tem? Quem sabe aí, né? Ô Bernadette, seja bem-vinda aí também, Simoni. Gente, quem quiser contribuir, fazer alguma pergunta, tá? Manda aí. Vão pensando aí, quem consegue responder exatamente quanto que vocês acham, quantos litros de sangue tem no corpo do ser humano. E aí vamos pensar, né, na criança agora. E aí, quantos litros de sangue tem uma criança? Lembrando que a criança, né, 0 a 14 anos. Então ela vai passando por fases, né, até 1 ano de idade, depois de 1 a 2, de 2 de 3 a 5, pode-se dizer, e vai evoluindo até lá os seus 14 anos, né? Fase de adolescência. Já quando está já na fase da adolescência, já tem todos os sinais vitais que nós chamamos muito próximo já do adulto, né? Muito próximo do adulto, que são os sinais vitais. Então, os sinais vitais, eles são divididos lá em batimento cardíaco, pressão arterial, né? Temperatura do corpo, respiração. Isso todos são sinais vitais. E esses sinais vitais, eles são sempre coletados aí pela galera, né, que trabalha no APH, tá? Um abraço aí pro pessoal do APH também, que a gente trabalhou bastante tempo aí com essa galera. Nós contribuímos bastante aí também. E é sempre importante. Por quê? Porque você vê lá como que tá a pressão do sujeito, se está com a pressão muito alta, a pressão baixa, se, né? E se perde sangue demais, a pressão pode cair, né? E aí, o que faz? O que vai fazer? O pessoal da PH está doido para responder, eu tenho certeza, né? Tem gente que faz aí, o pessoal do curso de socorrista, já estão todos doidos aí. Ah, mas vou escrever. Pode escrever, né? Mas, enfim, no geral, gente, a hemorragia, olha só, ela vai se apresentar externa, né? Quando você visualiza a hemorragia, e a interna, quando você não consegue visualizar a hemorragia. E aí, quais são ainda os tipos de hemorragia que você encontra? Você pode encontrar aquela hemorragia arterial, tá? A hemorragia venosa e ainda uma hemorragia capilar. De forma geral, é assim que ela é dividida. Por quê? O que é, né, uma hemorragia arterial? A hemorragia arterial, evidente, é lá aquela hemorragia que sai das artérias. Então, inclusive tem muita gente que pensa, né, que o sangue corre só nas veias, né? Então, assim, no geral a pessoa fala, é tudo nas veias. Não. Para ficar claro,
o sangue que sai do coração para todo o corpo, ele só vem através das artérias, tá? São as artérias que transportam o sangue para o corpo, o sangue que é oxigenado, tá? Então, chamado sangue arterial. E ele tem uma característica muito interessante, ele tem uma característica de ser um vermelho vivo, por causa da presença do oxigênio. Então, ele se mostra bem, um vermelho bem vivo. Brilha ao sol, tá? E ainda, se você encontra uma hemorragia arterial, normalmente é porque foi rompido um vaso arterial, quer dizer, uma artéria foi cortada, né? Então, o que acontece? Ele vai sair, esse jato de sangue, ele espirra, esguicha sangue, tá? Diferente lá do sangramento venoso. O sangramento venoso, normalmente, é o sangue, né, que não tem oxigênio. Eu vou colocar dessa forma. É o sangue que praticamente não existe mais oxigênio nele. O oxigênio já foi todo consumido pelo corpo. E ele corre sim. Aí são nas veias. E aí esse sangue, ele vai de todo o corpo, através das veias, até o coração. Olha só. Tá? Então, assim, aí nós chamamos de sangue venoso, né? Aí é o sangue venoso. E aí, Rafael, um tempão mesmo. Obrigado, hein? Obrigado. Para você ter uma noção, se acontece o sangramento venoso, que inclusive é o mais comum no dia a dia, o que nós mais presenciamos, olha só, é aquele sangue que escorre, né? Pensa, corta o dedo lá com uma faca, né? A gente se arranha em alguma coisa com arame, sei lá, uma ferpa de né, uma lasca de madeira, enfim, inúmeras situações que você pode se cortar e a maioria das vezes você vai ter a presença do sangramento venoso, aquele sangramento que você vai ver o sangue, um vermelho escuro que escorre, ele não esguicha, tá? E ainda nós temos o sangramento capilar. Sabe quando é o sangramento capilar? Um exemplo do sangramento capilar é aquele sangramento que, quando você rala um joelho, um cotovelo, que o sangue fica ali brotando, tá? Ele fica brotando. Isso é um sangramento capilar, porque ele rompe, né? Toda a superfície da pele, onde ele expõe, né, essas pequenas arteríolas e veinhas bem pequenininhas que irrigam ali o tecido. E ali você vai ter aquela presença, né? Aquela ralada, né? Aquela abrasão, para ficar bonito, né? Uma abrasão é quando quase que queima. Vocês já viram aquelas raspadas no asfalto? Alguém já levou? Que parece que queima em volta e assim arranca a pele e daí fica brotando sangue. Aquilo ali a gente chama de abrasão. É um ferimento abrasivo, né? O famoso ferimento abrasivo. Tá? E ele fica brotando aquele sangue ali. Normalmente também é um sangue, tá, venoso, é o sangue que ele fica brotando. E aí, o que vocês acham? É importante um tratamento de um sangramento assim? Porque, claro, se eu falar de um sangramento arterial, é certeza que é importantíssimo a gente tratar. Venoso também. E esse capilar? E esse sangramento capilar? O que vocês pensam? Olha, já são duas questões aí. Quantos litros de sangue vocês acham que uma pessoa tem no corpo? Ou vocês pensam que ela tem no corpo? E como, né? O que vocês acham? Quanto importante? Então, assim, ó, na verdade, gente, para vocês terem uma ideia, né? Todo e qualquer tipo de sangramento, né, no corpo, ele é importante. A gente não pode perder sangue, porque o sangue ele tem uma função, uma das funções, para colocar melhor, ele tem várias funções, mas uma das funções importantes que o sangue tem no nosso corpo é carregar, né, o oxigênio, tá? Para alimentar os músculos do nosso corpo. E ele é transportado pelo sangue, o oxigênio. Então, você pensar que uma hemorragia, a pessoa perdendo sangue, ela perde a capacidade, né? O veículo que transporta o oxigênio para os músculos do corpo, para o cérebro, para o coração. Então, isso é importante. Por isso que todo sangramento, sim, tem que ser tratado, tem que ser cuidado.
Olha só, para vocês terem uma ideia, no APH, agora a atualização, a nova atualização do APH TLS, o que eles trouxeram? Eles mudaram lá, tá? O protocolo, eles acrescentaram a letra X. Lá no APH, antes era colocado assim, A, B, C, D, E, onde cada letra dessa, gente, é responsável para você fazer uma ação, para um achado. Você vai achar, você vai se guiar por esse, tá? Por esse protocolo do ABCD. E atualmente, tá? Foi incluso o X antes do A. E o X, ele quer dizer que é sangramento exsanguinante, quer dizer, aquele sangramento extremo. Que tipo de sangramento extremo? Principalmente quando a pessoa tem uma laceração muito grande, onde praticamente ela perde o braço, pode ter também a amputação, e em alguns casos esmagamento de membros, tipo perna, braço. O esmagamento também causa uma hemorragia muito intensa, tá? Então, por isso o X hoje foi incluso como importante, só para você ver a importância que é o cuidado, né, que se tem em tratar uma hemorragia. Então, falando tudo isso para vocês, o que eu vou dizer agora é o seguinte. Primeiro, como que você trata uma hemorragia interna numa criança? Como que você identifica que pode estar com hemorragia interna? Sabe aquela hemorragia dentro da barriga, dentro do tórax, no pulmão, enfim, né, dentro da cabeça? Você vai identificar vendo como essa criança se comporta após um acidente. E você tem que ter um raciocínio rápido, tá? Olha lá, gente, pensa assim, a criança, ela não tem, a maioria das crianças não tem tanto tecido adiposo como nós adultos em volta do corpo. Porque nós, com essa camada adiposa maior do que as crianças, nós temos certa camada, um acolchoamento numa pancada. Tá entendendo? Então, quando a criança ela leva uma pancada, ela leva a pancada quase que já diretamente nos órgãos. Ela pode levar essa pancada, né, diretamente atrás, lá nos rins, né, aqui ao lado, pegar fígado, né, aqui embaixo de costela, imagina. Então, isso pode fazer um sangramento, né, principalmente no trânsito, tá, gente? Deu uma pancada, a criança, normalmente no carro, ela é arremessada, porque às vezes está andando dentro do carro, não está preso devidamente no cinto de segurança, não está fixado na cadeirinha. A gente sabe que tem muita gente, muito papai e mamãe aí, tá? Que carrega a criança no banco da frente do veículo, e veículo inclusive com airbags, tá? Olha aí o risco, tá? O airbag pode matar uma criança, sabiam disso? Num impacto. Então o airbag, na hora que ele explode, às vezes não faz um impacto tão violento que faça com que, né, machuque, porém dispara o airbag, e o airbag que faz a lesão principal de uma criança e causa uma hemorragia interna. E como que você trata a hemorragia interna? Na maioria das vezes, gente, a hemorragia interna, tá? Ela é tratada intra-hospitalar. Então, você tem que analisar a situação que aconteceu e você vai cuidar daquela criança e ver quais são os sinais que ela apresenta. Que tipo de sinais que eu estou falando? Por exemplo, palidez, ela pode começar a suar frio, e a criança tem uma situação mais interessante ainda. Pensa que as crianças, elas também não têm, de maneira geral, tanta gordura no sangue dentro das veias, fazendo o quê? Quando faz um vasoconstrição rápido, porque o cérebro, né, o nosso robozinho aqui dentro, né, nossa CPU funciona assim. O que está acontecendo? Estou perdendo sangue, eu não posso perder. O que eu faço? Eu tiro o sangue das extremidades imediatamente. Então eu diminuo o calibre dos vasos sanguíneos das extremidades, dos braços, das pernas, para jogar para dentro, porque eu preciso, ele pensa, eu preciso irrigar muito mais o coração e muito mais o cérebro. Então ele dá preferência para os órgãos vitais, fazendo com que você vai presenciar a pessoa com enchimento capilar. Você vai ver a criança, depois que ela sofreu esse tipo de trauma, que bateu muito, né,
a barriga com muita força, né? Bateu o tórax, você vai presenciar que o enchimento capilar, sabe quando você faz um enchimento capilar? Você aperta assim a unha aqui, ó, e conta até 2 segundos, ó. 1, 2, tem que já ter. Testem aí, gente, ó, aperta aqui, ó. 1, 2, já encheu, já tem que estar corado de novo. Se passar muito de 2 segundos, gente, você já tem que começar a preocupar. Opa, peraí. E aí? Qual o outro sinal que eu posso ver ainda da hemorragia interna? Você vai palpar o abdômen daquela criança. Principalmente se ele estava de cinto de segurança e ele fez aquela lesão tipo canivete, sabe? O cinto estava no lugar errado, ao invés de estar no quadril, uma criança já maior, e ele faz o canivete, que ele fecha. E quando ele fecha, ele prende os órgãos internos no cinto, dá aquele chicote aqui, tá? Isso pode romper o órgão interno, tá? Rompendo esse órgão interno pode haver hemorragia. E uma das características da hemorragia interna dentro do abdômen é o abdômen, a gente chama abdômen em tábua. Você vai palpar, ele vai referir bastante dor, vai gritar de dor, tá? E você vai ver que está bem rígido. Isso é um sinal também de hemorragia interna. Então, olha os sinais, gente. Antes, só para concluir a ideia aqui, os sinais que eu estou falando são de hemorragia interna. Você vai ver pele fria, enchimento capilar mais de 2 segundos, abdômen em tábua muitas vezes, depois a pessoa começa a apresentar sudorese, quer dizer, fica suado, a pele começa a ficar pegajosa e em algumas vezes aquelas crianças que já conseguem conversar, você pode até perceber já ou um choro demasiado, ela não para de chorar, como se tivesse aquela dor intensa, ou então até uma conversa desconexa. Ela já começa a perder um pouco aquele raciocínio lógico. Então, são esses os sinais que você encontra dentro da hemorragia interna, quando pode acontecer uma hemorragia interna. E o tratamento, vou repetir, é intra-hospitalar. Tem que ser encaminhado para o hospital. E como que você encaminha essa pessoa para o hospital? De preferência, gente, se você está num centro, né, em uma cidade que tem apoio de bombeiro, que tem SAMU, é chamar SAMU, é chamar bombeiro. Por quê? Porque eles têm todos os recursos dentro das ambulâncias para fazer o APH, que a gente chama, que é o atendimento pré-hospitalar. Então liga lá, 192 para o SAMU, liga 193 para o bombeiro e peça ajuda, tá? Por quê? Eles vão encaminhar essa pessoa com oxigênio, vão ministrar oxigênio, vão cobrir a pessoa para prevenir choque, vão pôr um cobertor em cima. São ações que você pode fazer. Você pode não ter acesso ao oxigênio, mas você tem acesso, né, a um cobertor para cobrir essa pessoa, tá? Gente, boa noite. Estou vendo que tem gente aí chegando. Denise, boa noite. Joelson também, boa noite. Oi, Mariana, tudo bem? Professora Cláudia aqui, todos vocês sejam bem-vindos, tá? Eu estou falando hoje da hemorragia em crianças, e eu comecei falando aí, né, o pessoal que já estava aqui acompanhou, eu comecei falando um pouquinho geral da hemorragia, e agora eu tô falando especificamente da hemorragia interna e eu vou falar um pouco agora da hemorragia externa, né? Eu já adiantei que a hemorragia externa, a gente encontra ela de uma forma, né, arterial, venosa, capilar. Então, assim, gente, para concluir aquela história da hemorragia capilar, é importante? Claro que é importante tratar. Claro que se o sujeito ralar um joelho, ralar um cotovelo, água e sabão, tá? Água e sabão, gente. Água e sabão. Vai arder? Vai. Claro que vai arder. Né? Lembra quando eu falava lá da queimadura? Quer dizer, quem está me acompanhando lembra, né? Só para quem não acompanhou, chegou agora assim, ó, perda do tecido, a pele é uma proteção, tá? Então, quando você perde tecido ou por queimadura, tá? Por queimadura ou por raspou a pele e que tirou a proteção, que vai expor, tá? Os nervos sensitivos que estão já logo aqui abaixo da nossa pele, é por isso que sente muita dor na queimadura, é por isso que sente muita dor quando rala, né, o cotovelo, rala o joelho. Aí é importante tratar sim, água e sabão esses pequenos e fazer aquele bom e velho curativo. Agora pensa vocês, gente, em uma hemorragia capilar, tá? Pensa aí, hemorragia capilar onde um sujeito pode levar um tombo que ele sai raspando no asfalto, onde ele rala as costas inteiras,
metade de uma coxa ou as duas pernas, e você olha para ele, ele está parecendo assim que ele descascou inteiro. Você já pensou o tamanho dessa hemorragia? O tamanho dessa dor? E aí? Qual é a importância disso, né? Como é importante esse tratamento intra-hospitalar, olha aí, tá? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas é só ralado, né? Lembrar que a pele ficou exposta, né? O corpo ficou exposto, tirou a pele. Então, quanta sujeira tem ali? Então, provavelmente, olha só, provavelmente uma conduta lá intra-hospitalar, o médico vai até ministrar, além de vacina antitetânica, tá? Porque se não tiver em dia, vai mandar-lhe uma antitetânica, muito provavelmente. Depende do tamanho do corte, depende do tamanho do ralado. E ainda vai fazer tratamento com antibiótico, terapia de prevenção, tá? Vai tratar com antibiótico, por quê? Porque não é só o curativo, tem toda a pele exposta, toda aquela sujeira que agregou, né? Lembra lá do tétano, né? Corta a mãozinha lá, um negócio ferrujado, não sei o que, tá? Isso é muito importante. Isso tem que ser levado, sim, a uma casa hospitalar, tá? É isso mesmo, né? A professora Cláudia aqui, ela é especialista, tá, nessas situações, doutora, né, nessa parte de vacinas, e ela falou aqui, ó, isso mesmo, nunca esquecer da vacina. Não esqueço não, professor, sempre que eu me lembro aqui, eu mando ver, falo da vacina, a importância dela, né? Nem vamos entrar no mérito da vacina, que eu vou falar bastante coisa, que se eu for falar de vacina, eu tenho muita coisa para falar. Então, principalmente do bendito do Covid, mas o papo hoje aqui é hemorragia. Gente, e aí a hemorragia externa. Então tá, a hemorragia externa depende do tamanho do corte, tá, que você tem, depende do tamanho da lesão, ela tem que ser tratada com a pressão em cima. Então, no adulto, a gente imediatamente pode já atualmente aplicar torniquete. Se for uma lesão muito importante, que está sangrando muito, taca ali lá o torniquete. E na criança, olha só, tem uma questão bastante interessante. Atualmente também eles pedem para que a gente coloque o torniquete também. Se for o caso de uma hemorragia exsanguinante, né? A perda de um braço, a perda de uma mão, de um pé, e que o sangramento não pare somente com a pressão em cima. Mas, na maioria das vezes, agora eu vou fazer o relato do que eu já experienciei, do que eu já vivi, tá? A maioria das vezes, criança, gente, quando a hemorragia, mesmo sendo hemorragia grande e grave, tá? Uma exsanguinante, sim, não é simplesmente, mas com a pressão devida em cima daquele ponto do corte, daquele machucado, dá conta de conter a hemorragia. Vamos pensar que depende da idade da criança, lembra lá? Os vasos sanguíneos são mais finos, eles ainda têm mais elasticidades do que do adulto, então eles também se retraem com mais facilidade para dentro da pele e você consegue com mais facilidade controlar aquela hemorragia, tá? Aplicando a pressão direta. Mas como eu faço? Aplica essa pressão direta, né? Aplica com a mão, simplesmente. Ó, primeiro, ideal, ó, hemorragia, luva de procedimento. Você vai tratar uma hemorragia, um sangramento, usar luva de procedimento. Cuidado da luva de procedimento. Outra coisa, olha aqui, ó, gases, tá? Gase em cima da lesão e pressão em cima. Ah, eu não tenho gás. Usa uma toalhinha limpa. Quando eu falo um lenço ou uma toalhinha, por quê? Eu quero dizer uma toalha de rosto, gente. Eu não estou querendo aqui dizer para vocês, me pegue uma toalha de banho. Não. Eu já vi muita gente pegar toalha de banho para fazer pressão na hemorragia. Sabe por que não é indicado? Porque assim, ó, normalmente você põe em cima e leva um tempo para fazer homeostase ali, né? A cascata de coagulação começa a se formar, tá? E aí o que é interessante, começou a formar a cascata de coagulação, aqui numa gase pequena é mais rápido essa formação. Se for numa toalha, muitas vezes ela tem que encharcar um pouco mais a toalha e você perde noção de quanto de sangue que ele está perdendo para encharcar uma toalha inteira, uma toalha de banho. Então, quando você usa um lenço, porque você não tem uma gaze, tá? Usa uma toalha de rosto, você tem mais condições de observar o quanto de sangramento. Porque assim, se você fizer a pressão direta
não parou, continua a encher de sangue, mesmo lá, você não precisa retirar o curativo. Você simplesmente vai pôr outro curativo por cima e manter a pressão. Mas e aí, o que eu faço? Eu vou ficar o resto da noite com aquela pressão em cima? Não, você pode agora usar uma atadura, né? Ó, uma atadura de crepom, fazendo o devido, tá? Curativo em cima. A gente fala de um curativo compressivo, onde você vai enfaixar essa mão, enfaixar o braço, a perna que está sangrando. Mas e se mesmo assim não tá, ainda está sangrando, né? Se ainda não quer parar esse sangramento, é na cabeça. Você vai pôr, gente, é sempre o princípio da pressão distal em cima do ponto do corte. Você vai pôr lá em cima, cortou a cabeça. Foi uma confusão, o moleque caiu de uma árvore, caiu de um balanço, cortou a cabeça. Pôr em cima e segurar, ficar segurando. Quanto tempo segura? A outra pergunta que sempre vem. Quanto tempo segura? Né? E aí? O que vocês pensam? O que vocês acham aí? Quanto tempo segura? Primeiro, vou responder aquela lá do começo, né? Quantos litros de sangue tem no corpo? Então, em média, gente, em média, tá? De 3,5 a 5,5. Tem literatura que traz até 7 litros de sangue no adulto. Essa é a média que coloca. Ao certo, ninguém sabe dizer realmente o quanto de sangue tem no corpo humano. Mas é uma média assim. Quanto maior, mais sangue. Quanto menor, evidente que uma criança vai ter menos sangue. Então, se você pensar que um sujeito... Vamos pensar em porcentagem. Olha só. Se você pensar que um sujeito, se ele tiver ali de 3,5, né, a 7% do peso corporal dele for sangue, um sujeito de 100 kg ele pode chegar a ter 7 litros de sangue, 6,5 litros de sangue, enquanto que uma criança, né, de 20 quilos, quanto que vai ter de sangue no corpo, tá? Então isso é bem relativo, ok? Então, só para responder a pergunta lá que eu tinha feito, né, para a galera aí, de quantos litros de sangue tem no corpo. E ainda, né, falando da hemorragia, qual a outra forma? Você já fez a pressão direta, fez uma pressão distal, que a gente chama, e você não teve sucesso ainda naquilo. Por quê? Porque você não soube quanto tempo pressionar a hemorragia. Ó, lembra aquela história? O sujeito corta o dedo, e aí você põe e vai segurar, e olha assim e fala, será que parou? Parou, parou, e solta todos os momentos? Então, é aí que tá. Você tem que segurar em média, de 5 a 10 minutos, pressionando. Pressiona 5 a 10 minutos, direto. Não precisa ter a ansiedade de ficar olhando, até porque você estraga a cascata de coagulação que estava se formando. Se houver já um início de formação de coágulos ali, de cascata, né, para coagular, você olhou, você destruiu aquela cascatinha, começou tudo de novo. Então começa o sangramento. Então, colocou 5, 10 minutos em cima, pressionando, tá? Fazendo força para parar esse sangramento. Vai parar? Claro que vai, se você estiver fazendo pressão. E qual a outra situação? Está fazendo pressão? Elevar o membro que está cortado. Está com a mão cortada lá? Levanta o braço, né? Está com a perna cortada? Deita o sujeito, levanta a perna. Tá? Essa é a técnica. Vamos lá falar então de novo do sangramento nasal também, que é bem comum acontecer, né? Tem uma fase, acontece muito com as crianças aí, o sangramento nasal. O sangramento nasal, ele é muito importante que você faça pressão sobre o nariz. Mantenha pressionado. E vamos lá, 5, 10 minutos, sem também a necessidade de ficar olhando para ver se parou, tirando a mão, para ver se parou de sangrar. Agora, a posição da cabeça, gente, isso é a grande sacada aqui. Posição da cabeça, ó, não é isso aqui, gente, não, tá? É aqui, ó, para baixo. Sempre para baixo, pressão para baixo. Por quê, tá? Volto a dizer para vocês, por quê? Porque as vias aéreas, quando eu faço isso, eu estou protegendo que o sangue não escorra para dentro do meu pulmão, para a traqueia, para dentro do meu pulmão, quando eu estou assim. Se eu fizer assim, se tiver um sangramento muito intenso e começar a escorrer,
pode até escorrer para a garganta e ainda invadir lá o pulmão, fazendo uma contaminação. Então, esse cuidado no sangramento do nariz. E aí, perguntas que sempre surgem, que as pessoas podem perguntar e eu posso pôr gelo? Pode pôr gelo sim. Pode pôr gelo aqui na testa, pode pôr um pano com, sabe, pegar água gelada lá na geladeira, despejar em cima, gente, despejar em cima de um pano, deixar aquele pano com água bem gelada da geladeira e pôr na nuca da criança, pôr na testa, tá? Pode pôr em volta aqui do pescoço para diminuir, tá? Vai resfriar e vai diminuir também, vai ajudar a diminuir esse sangramento. Agora, se com essa pressão você vê que 10 minutos ali não para esse sangramento, por quê? Foi motivo de um trauma, né? Você tem que analisar isso. Se foi porque bateu o nariz com muita força, tem que olhar se não tem nenhum desvio de septo, se o nariz não está torto para um lado, para o outro, por isso que não quer parar de sangrar. Ou se ele enfiou o dedinho, né? Porque criança faz isso, tá, gente? Criança enfia lá, enfia dedo, né? E machuca lá o nariz lá dentro e corta. Às vezes não para de sangrar porque também fez isso. Então, quando você percebe que nessa sua medida de primeiros socorros você não está conseguindo conter, é importante pedir ajuda sim. Aí você também tem, tá? Esse tipo de sangramento parecendo ser leve, mas você peça ajuda, pode pedir ajuda lá para, né, o SAMU, né? Pode chamar o bombeiro também, para que ele possa apoiar nessa situação, se for o caso, encaminhar para um centro hospitalar. Tá bom? Joelson, já fiz isso ajudando um colega no jogo de bola. Olha aí. Baixou a cabeça, né, Joelson? Acredito. Né? Fez a pressão e baixou a cabeça. Né? Enfim. Essa ideia, gente, de conter a hemorragia no primeiro socorros, você pode salvar a vida de alguém. Olha só, você pode salvar a vida de alguém. E mais uma vez, se vocês estão gostando desse conteúdo que eu estou falando aqui, que eu estou trazendo para vocês nos dia a dia dessas lives, eu vou pedir para vocês compartilhem com os amigos de vocês, com as pessoas que vocês acham que vão, né, precisar, que querem ter esse conhecimento de primeiros socorros, compartilhe com professores, né, com pais, tios, avós. Por quê? Porque eu venho sempre e vou continuar, sabe, trazendo essas dicas assim rápidas de primeiros socorros. Vou continuar trazendo essas informações de primeiros socorros para vocês. E é muito legal, a gente sabe. Eu estou falando de primeiros socorros aqui na cidade de Cascavel, né? Eu estou falando aqui no Paraná e, ao mesmo tempo, outro dia eu estava conversando com um colega, com o Daniel, né? Lá de Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro. E a gente falando a mesma linguagem. Inclusive, naquele momento, o Daniel também levantou uma questão da Lei Lucas, né? A Lei Lucas, lá desde 2018, está aprovado, tá? Também é importante lembrar disso. A Lei Lucas, ela fala que nas escolas e pré-escolas agora é obrigatório que professores tenham conhecimento de primeiros socorros. Então, você, pai, mãe, cobre isso, tá? Por quê? Por que foi criada a Lei Lucas? Porque uma criança de 10 anos, o Lucas, tá? Ele perdeu a vida durante um passeio da escola, em que ele se engasgou com um lanche, parece que foi uma situação com uma salsicha do lanche, do cachorro-quente, e ninguém conseguiu resolver a situação para ele. Ninguém conseguiu desengasgar ele. Ninguém conhecia uma manobra de Heimlich. Ninguém, sabe? Até chamar apoio, até chamar resgate, infelizmente, ele perdeu a vida, tá? Porque, gente, tem que lembrar uma coisa. Quanto mais eu ficar sem respirar, eu tenho perdas, tá? Principalmente a criança. Quanto menos oxigênio no cérebro, quanto mais tempo passar sem oxigênio no cérebro, tá? Cada vez mata um pouquinho o cérebro, podendo levar a pessoa a óbito. Então, a Lei Lucas, ela foi aprovada por causa disso. Tá? Os pais, aqueles familiares entraram com essa ação, com esse pedido e foi aprovado.
lá em 2018, se eu não me engano foi isso mesmo, 2018, tá? E aí, tornando-se obrigatório que todas as escolas, pré-escolas, centros infantis tenham pessoas capacitadas em primeiros socorros, principalmente para ajudar essas crianças. Porque a criança, gente, como eu venho falando, ela tem umas particularidades bem diferentes. Por exemplo, um adulto. Quanto vocês pensam que um coração de um adulto bate em 1 minuto? Quantas vezes? Né? Quanto que vocês acham? Né? Quanto que vocês acham? Respondem aí para mim. Um adulto. E uma criança? Tá? Quantas vezes? Quanto que vocês acham? Pode responder. Porque assim, ó. Deixa eu falar aqui. Oi, Silvio, tudo bem? Que... Vou funcionar... Tá. Uhum. Peraí que... É que saiu aqui pra mim da... Uhum. Hã? Quer que eu leia? Lê pra mim ali, por favor. Que o Silvio colocou? O Silvio colocou uma fala aqui, eu não consegui. Já vi o outro. Tá. Caramba, conhecimento básico é essencial aos profissionais da educação. Quando eu era criança, havia muitos casos de crianças enfiando objetos no nariz e ouvidos, ou engolindo, fora os traumas das quedas. Exatamente. Acontece muito. Então, isso é essencial. Obrigado aí pela contribuição, viu, Silvio? É isso mesmo. É essencial. E essa lei Lucas, ela traz isso. Ela traz essa obrigatoriedade hoje. É lei, viu, gente? Isso não é uma norma. Não é lá que foi determinado na cidade. Não. Tá lá. Isso tá a nível federal. Ele é obrigatório em todo o território nacional, essa lei. Então, você pai, tio, mãe, vô, que sabe, né? Você professor também. Pode fazer lá, né, esse comentário, contribuir para que as escolas consigam, né, também fazer esses treinamentos de primeiros socorros, tá? E a gente vai trazendo isso aí, vai trazendo essas informações, vamos contribuindo. A ideia é que você consiga salvar a vida, salvar uma vida, ou fazendo um cuidado, como hoje nós estamos falando aqui da hemorragia. Um outro momento você vai falar um pouquinho, eu já falei de queimadura, mas a gente vai voltar a falar de alguns temas, e eu também, como eu já disse antes, vai ter um momento que eu vou começar a fazer demonstrações para vocês de como eu faço isso. Como que eu faço? Qual é a técnica certa? Por exemplo, uma massagem cardíaca num adulto é uma situação. E numa criança, como é uma massagem cardíaca numa criança? Qual a frequência dessa massagem cardíaca? Tá? Eu quero falar tudo isso para vocês e eu vou trazer aqui para vocês, tá? Olha só, para vocês terem uma ideia, uma criança no pré-escolar, lembra do batimento cardíaco que eu perguntei agora para vocês? O batimento cardíaco de um adulto, tá? Ele varia, tá? Ali lá de 80, 100, a gente chama que é normal, 60. Se a pessoa é mais atleta, se ela tem uma condição, um condicionamento melhor, a tendência é que o coração daquele adulto tenha um batimento mais desacelerado, isso é normal. Enquanto que uma criança, olha só, a criança de 1 a 2 anos é de 98 a 140 o batimento cardíaco por minuto. Olha a diferença. Sabem do bebê? 120 a 205. Então, olha a diferença. E o pré-adolescente de 75 a 120, tá? Eu tenho aqui ao meu lado aqui, claro, eu tenho uma cola porque a gente tem isso aqui, é muita informação. Então eu tenho aqui tudo em umas tabelas para vocês terem uma ideia do batimento cardíaco. Então, quando eu falo de batimento cardíaco, quão rápido o sangue circula numa criança, né? Mais do que num adulto. E isso é um motivo, sim, de uma preocupação em estancar uma hemorragia, tá? E daí, falando lá, quando eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar de RCP, né? Que é ressuscitação cardiopulmonar. Na criança, ela também tem umas características diferenciadas, tá? Eu prometo para vocês que eu vou trazer tudo isso aqui. Gente, eu acredito que eu tenha
falado basicamente toda essa parte de hemorragia que acontece com as crianças, que elas levam tombo, se cortam com algum objeto cortante. Então, basicamente, eu consegui contemplar hoje toda essa parte de hemorragia, tá? Então, assim, eu vou deixar aqui, vou deixar um pouquinho aberto aqui para vocês, tá? Quem tiver alguma pergunta em relação à hemorragia, quiser fazer uma contribuição, comentar alguma situação que já ocorreu, que vocês presenciaram e o que vocês fizeram. E aí, para terminar, enquanto vocês pensam e fazem perguntas, eu quero dizer uma coisa extremamente importante agora, hein? Lá vou eu com o extremamente importante, que é o que não fazer, tá? Né? O que não fazer nas hemorragias, tanto do adulto e principalmente da criança, né? Então, não é, gente, ó, não pode pôr pó de café, não pode pôr açúcar, não pode pôr terra, não pode pôr banana, não pode pôr batata, não é para pôr pano sujo, não pode pôr panos sujos, tá? De preferência, você atenda, basicamente pano limpo, pressão direta em cima e curativo compressivo. Aquele curativo que fica apertadinho, tá? Aquele curativo que fica bem apertado. O Joel está comentando ali que achou que era de 82 a 95 no adulto, né? Quando tá calmo, não, Joel, se tem adulto, quando é mais atleta, tá? O adulto lá, ele tem um batimento, pode chegar de 55 batimentos cardíacos, 40, 48, até 50 batimentos cardíacos por minuto, um atleta. Por exemplo, você pega já uma pessoa também descansando, e você vai pegar de 60 até 80. Então, a gente joga assim, 60 a 100 é o batimento cardíaco ali, em média, num adulto. Já na criança. E aí quando a gente está falando do batimento cardíaco, já vou emendar aqui e falar um pouquinho do batimento da respiração. A respiração também do adulto é uma. Olha só, adulto respira de 12 a 20 vezes em um minuto. Lembra? E quando a criança respira, quanto que uma criança respira? Tá? Então, a criança respira muito mais rápido. Ela tem um ritmo muito mais acelerado. A criança respira 30 e poucas vezes no minuto. A criança de 1 a 2 anos é 30 e poucas vezes. 30 a 40 vezes em um minuto. Então, quer dizer, é muito mais rápido esses sinais vitais na criança. Então, como a minha proposta, tá? Da página aqui que a gente está, de SOS João Paulo, do SOS João Paulo, eu vou falando um pouquinho mais da criança, desse cuidado, que eu quero realmente direcionar isso para a mãe, para o pai, para vocês que querem ajudar, né? Peço a vocês que façam isso, que vocês compartilhem, tá? Essa página aí. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Tiver mais alguma coisa? Se não, para não ficar de novo essas lives aí, né? As pessoas às vezes vêm para mim e vão dizendo assim, a tua live tá legal, só ficou longa. É porque é tanta coisa para explicar, né? Que eu preciso, daí vai alongando, né? Mas eu tô trazendo um conteúdo que é muito importante, tá, gente? É um conteúdo, eu sei que ele fica, assim, denso, mas ele é muito importante para você. E para aquelas pessoas que você pode ajudar. Se tiver um tempinho, fala lá para a pessoa assistir, porque vai ficar gravado também. Se você não consegue ver agora, beleza? Gente, então, muito obrigado a todos que participaram aqui, tá? E mais uma coisa, na quarta-feira eu quero fazer uma live, tá? E eu vou falar, sabe do quê? De fraturas. Eu vou abordar fraturas, tá? Muito obrigado pelos parabéns aí. E eu vou falar de fraturas, e principalmente fraturas em crianças. Eu quero falar de fraturas em crianças. Vocês podem preparar as perguntas, né? O que é uma fratura, como que trata uma fratura, se eu posso esticar ou não o braço de uma pessoa fraturada, e quando o osso sai para fora, o que eu faço nas chamadas fraturas, né, expostas. Vamos conversar sobre tudo isso aí na quarta que vem. Beleza, gente? Olha, uma boa noite a todos, tá?
Fiquem com Deus aí. Até a quarta. Aguardo vocês todos.